Então, eles disseram que eles tiveram uma discussão de trabalho. Disseram até que vão arquivar o caso porque não há provas. Por que alguém ia implantar isso lá no hospital? Eles morreram um pouco por dentro. Eu sou a Regiane, eu tenho 42 anos, sou professora e sou a irmã do Rony Ramos do Nascimento, que está desaparecido desde o dia 16 de janeiro de 2017. Bom, o Rony, quando ele nasceu, tinha 6 anos de idade e foi uma gravidez esperada, só que desde o início ele teve problemas muito sérios de saúde, ele quase faleceu, porque ele teve uma bronquite muito forte e Deus quis que ele sobrevivesse, né? E meus pais ficaram muito felizes e tivemos uma infância muito normal, brincávamos juntos, apesar da diferença, né? Que ele eu era 6 anos mais velha que ele, mas a gente sempre ficou juntos, eu cuidava dele. Só tenho boas lembranças da minha infância junto com meu irmão. Ele começou a trabalhar, né? Como office boy, e foi aí que eu senti que ele começou a ter uso de bebida, né? Então ele começou a beber nessa fase, mas foi tranquilo, não teve assim grandes problemas. Aí eu também já estava quase casando também, então assim eu estava já em outra casa, mas eu sempre de olho, né? Vendo ele trabalhando, estudando e bebendo um pouco a mais no final de semana. Então, meu nome é Ivan Bento, sou cunhado do Rony. Bom, eu conheci o Rony visitando a casa da Regiane logo após que nós começamos a namorar. E o Rony aparentava ser bem tranquilo, sempre assim, bem tranquilão. E logo depois comecei a ver a dificuldade que a família tinha com ele. Que ele era alcoólatra, né? Ele era alcoólatra. Mas mesmo assim, depois com muita luta, nós chegamos a internamos ele algumas vezes. E depois nós começamos a levar ele para a igreja. Ele tinha assim, um respeito muito grande por mim, assim. Eu falava com ele, ele já baixava a voz, já me ouvia bastante. Então todas as vezes assim, que ele tinha alguma dificuldade, ele me procurava conversar. E era meio conturbado assim por causa dessa questão do álcool, né? Mas ele era uma pessoa muito boa, tinha um coração muito, muito bom assim, foi uma pessoa bem pura de coração, que eu, assim, pelo tempo que a gente conviveu junto, era o que ele demonstrava. Eu tentava descobrir por que ele usava o álcool ali como algo para fugir, né? Fugir de alguma coisa que eu não entendia. Até hoje eu não sei por quê, qual que era o motivo dele fugir pro álcool. Eu não entendi, até hoje eu não entendi. Eu tentava conversar com ele para tentar descobrir. Ele falava que sentia uma angústia, sentia algo que incomoda, assim, uma angústia mesmo bem forte no peito dele, e que a única forma que ele achava de sanar aquela angústia era através do álcool. Ele ficava um pouco tanto assim... é chato, né? Porque bêbado, né? Mas assim, só nesse momento. Fora isso, é uma pessoa bem tranquila, bem família. E não era sempre, né? Não era sempre. O Rony chegou a apresentar em algum momento algum tipo de indício de depressão, coisa parecida? Na verdade, eu acredito que sim. Por quê? Porque ele, às vezes, ficava no mundo dele, assim, quieto, parado. Então, assim, algum indício de depressão, eu acredito que ele realmente pudesse estar sofrendo, porém, ele não aceitava, né? Foi aí nesse momento que eu também comecei a levar ele junto comigo para a igreja, ele foi aceitando, então foi um momento melhor, né, que ele foi com essa vivência realmente na igreja, com outras pessoas, né, ele gostou, então assim, eu senti um novo brilho na vida dele. Foi esse momento mais gostoso que nós vivemos também juntos, tanto em casa, família, igreja.
E foi muito legal, foi muito próximo isso. Então, muito feliz essa época, né? Na última semana, ele estava assim mais calado. Eu não sei se foi pelo fato de ter terminado o namoro, ele querer se reaproximar e a moça não queria. Então, assim, eu percebi ele muito calado na última semana. Só que não sabíamos por quê. Ele era fechado. Ele era fechado. Sempre fez. Sempre mais fechado. Pra gente resgatar, tinha que estar conversando, né? Então, assim, ele conversava muito comigo e com meu esposo. Ele se abria muito mais com meu esposo, pela questão de ser homem, né? Mas, assim, não sabíamos por que ele estava tão calado nessa última semana. Quando ele foi trabalhar normalmente. Só que minha mãe até sentiu algo estranho nele. Essa questão de estar tão calado estava incomodando a minha mãe. Mas não sabíamos por quê, porque perguntávamos e ele não falava nada. Aí, nessa segunda-feira, dia 16, ele foi trabalhar normalmente. É o dia do aniversário também do meu filho. Então, ele sabia que ia ter um bolinho em casa. Ele foi trabalhar. E disseram para nós depois que houve uma confusão com uma moça que também trabalhava lá. Parece que ele esbarrou nela e ela não gostou. E nesse sentido ele queria desculpar e ela não quis receber desculpas. Aí ele ficou lá fora no término do expediente dele. Ele ficou lá fora esperando ela sair para se desculpar. E ela saiu já com segurança, ela chamou segurança, falando que queria ir embora e não queria falar com meu irmão. Depois que eu consegui a gravação, muito tempo depois, dá para perceber na gravação, ela saindo com segurança e ele na porta querendo falar com ela, mas não falou. Acredito que queria se desculpar. E era para ele ter ido embora para casa, só que não voltou até hoje. Bom, naquele dia era a folga dele. Não, na terça-feira era a folga. Aí, achávamos que ele estava demorando, porque ele tinha saído para algum lugar, alguma coisa do tipo. Quando a gente percebeu que ele não chegava em casa, a gente já começou a ligar para o celular dele. E o celular dele dando já direto caixa postal. E aí a gente ficou, meu Deus, será que ele saiu para algum lugar? Ele está com algum amigo? Ou de repente está com uma moça, está namorando? E a gente ficou esperando até quarta-feira. Quando chegou quarta-feira, que ele não deu sinal, aí nós fomos já atrás. Aí a gente foi procurar, e a gente já saiu realmente para a delegacia para fazer a queixa. Primeiro nós fomos no local de trabalho, para ver se ele tinha retornado lá. E foi justamente desde o dia da segunda-feira, dia 16, que ele não voltou mais. Então, essa questão da discussão com a moça no trabalho, nós fomos descobrir somente quando ele desapareceu, que aí nós fomos até o shopping, né? E lá no shopping, o segurança que contou essa história para nós ali fora mesmo, não quis nem deixar a gente entrar dentro do shopping. E depois ele veio e conversou com a gente tentou pegar a filmagem, ele falou que não podia, e aí nós entramos com o advogado para conseguir a filmagem. E aí na filmagem a gente viu que parecia que ele tinha discutido mesmo, na filmagem dá para ver que ele discutiu que ele estava esperando alguma pessoa, né, e o segurança vem falar com ele, fica conversando com ele. Aí logo em seguida ele fica andando ali fora, ali no shopping, ali do lado de fora. E aí depois passou um tempo, essa moça sai acompanhada pelo segurança, entra num carro e esse carro arranca e ele ainda tenta ir atrás, não, mas aí esse carro arranca, vai embora e ele fica ali fora. Aí depois, logo em seguida, depois a gente só vê ele passando e depois a gente nunca mais teve informação dele. Então eles disseram que eles tiveram uma discussão de trabalho e essa discussão foi evoluindo lá e eles se desentenderam. Foi somente isso que eles falaram para nós. E eles disseram o motivo dessa... Parece que foi porque um tava... Parece que o espaço que eles trabalham na cozinha lá é pequeno. Foi isso que ele falou, né? O gerente falou. Que o espaço é pequeno e como tava um de costa pro outro, tava encostando, aí ela falou que tava se esfregando nela. Foi essa discussão que começou. E aí ele foi falando para ela que não era isso, e foi pedindo desculpa para ela, só que ela não quis aceitar.
E aí virou essa discussão deles aí. Depois, logo em seguida, nós começamos a ir em vários lugares. Nós chegamos aí no centro de São Paulo, nós deixamos a foto dele em vários lugares. Nós procuramos em tudo que era lugar possível, assim, a gente foi procurar. Tanto no centro de São Paulo, lá na Cracolândia, tudo que você imaginar a gente foi procurar. Só que tem um X muito grande nessa questão. Por quê? Porque depois desse dia que nós começamos a fazer as buscas, nós fomos nos hospitais em Santo André, porque ele trabalhava lá no shopping Santo André. E aí, quando a gente chegou no pronto-socorro de Santo André, nós percebemos o quê? Que ele deu a entrada. Aparece o nome dele na UPA da Vila Luzita. Uma entrada no dia 19/1, às 11h04 da manhã. Nós fomos atrás para saber por que ele tinha ido lá, cadê o prontuário, para alguém responder alguma coisa para nós. Só que a nossa surpresa foi que não existe prontuário nenhum. Só tinha a entrada dele no sistema, mas a direção do hospital, depois que nós entramos no processo administrativo para saber cadê o prontuário, eles não souberam responder para a gente aonde se encontrava o prontuário, ou seja, o prontuário não existia. E depois que eu fui atrás, pedi as imagens do circuito lá, dessa UPA, também ele não aparece nesse horário, 11h04 da manhã, né? Então, envolve um mistério muito grande, porque realmente foi ele que foi na UPA. Se não foi ele, por que usaram o nome dele? Porque o nome dele constava ali no sistema. Então, nos deu muita esperança, né, quando nós vimos aquele nome lá. Mas a decepção foi maior depois que nós não descobrimos nada e nem prontuário a direção dessa UPA nos entregou. Por que alguém ia implantar isso lá no hospital? Só se fosse para tirar a gente no momento que a gente estava procurando ele, para desviar a nossa procura, né? Eu penso bastante nessa questão. Mas também penso que, devido ao histórico dele, ele possa estar também andando aí na rua, ou possa estar lá, morando lá na Cracolândia, não sei. Também tem essa esperança. A polícia falou que investigou, que interrogou tanto a moça que teve essa discussão, quanto o gerente, quanto o dono, o proprietário do estabelecimento onde ele trabalhava. Tudo isso eles falaram que fizeram e que não há mais provas, né? Eles disseram até que vão arquivar o caso porque não há provas, não sabem o que aconteceu. Mil e umas coisas que passam na minha cabeça, né? Sempre que a gente vai procurar, às vezes a gente mostra a foto para as pessoas e, infelizmente, nesse mundo tem muitas pessoas ainda que quer conseguir uma oportunidade naquele momento, então fala que eu vi ele, então acende aquela esperança de novo, mas aí depois no decorrer você não percebe que não viu nada, que é só a oportunidade que a pessoa quer, né? Principalmente os moradores de rua. Eles não têm que eles querem ajudar, alguns, né? Mas aí infelizmente tem essa questão aí que alguns querem dinheiro. Então eles ficam te enrolando ali, eu vi ele ali, então acaba levando você a ter esperança. Mas eu acho que ele pode estar vivo sim, porque até então a gente não tem corpo nenhum. Então ele pode estar vivo sim. Eu penso que ele possa ter sofrido uma amnésia ou algo aconteceu e ele perdeu a memória, né? Algo do tipo. Eu acredito um pouco nisso, né? Que ele está por aí perdido, desnorteado e não sabe onde ele está, não sabe nem mesmo quem ele é, aonde ele veio. Eu penso que ele possa estar dessa forma. Conhecendo o meu irmão como eu conheço, ele jamais ia deixar a família, a mãe, nosso pai, que temos problemas. Ele sabe que ele tem problemas de saúde, tanto minha mãe quanto meu pai, e ele não ia deixar assim, sabe?
sumir do nada e não dar um telefonema nunca mais. É uma angústia permanente, é uma tristeza. Minha mãe não aguenta, né? Então, eu que saio mais à procura, meu pai me acompanha, mas também ele não gosta nem de tocar no assunto, porque o lado emocional fica muito abalado, né? Eu mesmo tive que me controlar, porque eu preciso ter forças para lutar por mim, por ele e pelos nossos pais, já que nós somos sozinhos, né? Só eu e ele. Eu sinto falta dos momentos de família que nós tínhamos, né? Almoço de domingo, que estava presente ele, os pais, né? Hoje, quando nós estamos reunidos, eu sempre vejo a tristeza dos pais deles, né? Dos pais dele. Os pais, percebo que a hora que nós estamos comendo ali, eles sempre demonstram aquela aflição, aquela tristeza de falta de não ter mais ele ali. Meus pais ficam muito tristes, a minha mãe é uma tristeza só, eles morreram um pouco por dentro. Não tem mais a mesma alegria. Os nossos encontros sociais e em família já são muito tristes, né? Porque está faltando uma pessoa. E a gente sempre fala que se eles soubessem da morte, ia ser triste, muito, mas a gente sabia que teria um fim. E o desaparecimento não. O desaparecimento deixa uma lacuna, um vazio muito grande dentro do nosso peito. São perguntas sem respostas. É diário a tristeza, tanto no levantar e no deitar, e eu vejo isso nos meus pais. Se o Rony estivesse assistindo agora, ou se ele estiver assistindo agora, eu peço imensamente, volta. Volta, porque a família, nós estamos muito desesperados. É 1 ano e 8 meses totalmente de tristeza, decepção, choro. Então, se você estiver me vendo, meu irmão, volta, porque a gente tá muito triste. Não sabemos mais nem o que fazer mais. É desesperador ver a nossa mãe, o nosso pai, na tristeza que andam, na agonia, no choro deles, e todo momento falando aonde você está. Você conhece a minha mãe, você conhece meu pai, você sabe como nós somos criados. Você sabe o amor que nós temos por você. Então, não faça mais isso. Se você estiver vendo, se você estiver em algum lugar, sabendo de tudo, eu peço para você, volta. Volta, porque tá doendo demais. Nós estamos sentindo muito a sua falta.